E é isso que é o rapport, é fazer com que esse sistema sensorial nosso entre em contato com o sistema sensorial do outro e que harmonize. E aí então as relações, o contato, a comunicação, ela tem uma eficácia, uma eficiência muito grande quando você estabelece isso. Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, que é o rapport. É a primeira coisa que nós temos que estabelecer com o nosso cliente. Nós estabelecemos o rapport, um mecanismo de entrar em sintonia com o cliente. E aí nós podemos fazer isso utilizando várias técnicas, mas nós temos que entender o que é esse rapport. Você imagina a seguinte situação. Imagina aquela concessionária grande, enorme, onde tem aquelas cadeiras lá no fundo, né? Com mesinha para os vendedores atenderem os seus clientes, distante mais ou menos uma das outras, para que a intimidade dos clientes não seja ouvida por outros clientes e por outros vendedores, e aquilo você possa negociar. Imagina aquela estrutura montada, né? E aí chega um cliente e ele vai andando em sua direção, recebe um sorriso seu, né? Recebe um sorriso do vendedor, ou um sorriso seu, se você for um vendedor, e ele vai andando em sua direção e passa pelo carro, passa por aqueles carros bonitos, coisa e tal, olha, admira, continua andando em sua direção e senta. E aí começa-se o processo de negociação. Te cumprimenta e começa o processo de negociação. Ou então, imagina a seguinte cena. Alguém entra numa loja de roupa, né, e começa a olhar para um lado, olhar para o outro, ver mais ou menos aquilo que quer, se dirige naquela direção, aí ela começa a mexer na roupa e a vendedora chega próximo e aí a pessoa fala, eu posso te atender? Né? Já tem alguém lhe atendendo? Usa de gentileza e começa o processo de negociação. Ou então, você entra numa empresa, né, que é uma empresa de balcão, a pessoa entra, ela se dirige para o balcão e aí ela fica ali esperando, porque você pode estar atendendo alguém, e ela fica esperando você terminar o atendimento, e quando você termina o atendimento, ela vira para você e fala assim, posso te ajudar? Posso te auxiliar naquilo que você precisa, né? Uma empresa de balcão. Imagina essas três situações. As três situações existiu um problema sério, que é a não construção de rapport imediato. É preciso construir o rapport imediato. E a solução eu vou falar no final desse vídeo. Inconscientemente, naturalmente, quando nós gostamos das mesmas coisas, quando nós fazemos os mesmos gestos, quando nós fazemos, nós entramos numa sintonia, seja ela coletiva ou ela individual com outra pessoa, individualmente com outra pessoa, alguém específico, você está entrando num estado que nós chamamos de rapport. Todos os seus sentidos começam a entrar, é como se fosse duas ondas, que quando se encontram, elas estão todas misturadas, mas conforme as ações vão acontecendo, elas vão se equilibrando, até que elas começam a funcionar numa mesma sintonia, numa mesma frequência. E é isso que é o rapport, é fazer com que esse sistema sensorial nosso entre em contato com o sistema sensorial do outro e que harmonize. E aí então as relações, o contato, a comunicação, ela tem uma eficácia, uma eficiência muito grande quando você estabelece isso. O rapport, ele acontece muito de forma inconsciente também. Nós entramos em rapport o tempo inteiro de forma inconsciente. Como vocês podem ver aqui nessas imagens que eu vou passar, dessas fotos instantâneas. E aí eu não vou falar nem do rapport, eu quero que vocês percebam que como a sintonia foi tão grande, que até os movimentos e os gestos de determinados grupos tornam-se os mesmos, sem querer. E isso nós fazemos inconscientemente.
Mas nós podemos aplicar isso de forma consciente e natural. O rapport é o primeiro contato para você dizer para a pessoa assim, eu compreendo você, você tem a capacidade de me compreender. Nós pensamos iguais. Se nós pensamos iguais, não há resistência entre nós. Por isso é necessário você entrar em rapport com outra pessoa, principalmente no processo de venda. Não é nem tanto para transmitir a sua mensagem, mas talvez para receber a mensagem que você não está percebendo. Porque é você que vai ter que entrar na sintonia dele para receber a mensagem, para saber como retransmitir essa mensagem para ele. E é isso que é o rapport. E nós vamos falar um pouquinho de rapport hoje e das formas de rapport que existe. É preciso. Eu vou mostrar aqui algumas fotos para que vocês possam perceber o rapport. Então, se prestarmos atenção aqui nessa foto, por exemplo, do George Bush, é natural, tá, o político entrar em rapport, em sintonia, até pelo processo que ele tem da diplomacia, né, de acordos e negociações, e há interesses mútuos. Então, essa entrada em rapport, a grande parte é inconsciente, tá? A gente nem percebe que a gente está entrando em rapport, e um dos sintomas que a gente tem para perceber esse rapport é a nossa posição corporal. Quando a nossa posição corporal, quando a nossa estrutura corporal começa a imitar a estrutura do outro, é porque a gente está entrando em rapport. Percebam essa mesma foto, essa outra foto, olha, percebam que as mãos entrelaçaram, ninguém sai copiando os outros feito como se fosse imitador, sabe? Isso acontece naturalmente. Perceba as mãos e as pernas, né? Que as duas se cruzaram. Bom, esse aqui, o Obama, né? Ele é um dos caras mais persuasivos que tem. É natural, as pessoas que convivem com ele, vou mostrar algumas fotos até mais, natural entrar em rapport com ele, porque ele é extremamente persuasivo, né? Então as pessoas entram em sintonia muito fácil com o Barack Obama, né? Você pode ver que nessa próxima foto, aqui, ó, uma pessoa no meio salta e a mulher entra em rapport do outro lado com ele, né? E você vê pela expressão corporal, sim. A gente tende a espelhar o outro, isso aí nós estamos falando somente da forma inconsciente, né? E aí também tem outros processos, né? Tem os processos de rapport coletivo. Já no rapport coletivo é muito comum acontecer em plateias. Olha essa foto. Olha as pessoas como elas, todas em sintonias, fizeram o quê? Cruzaram os braços e as mãos da mesma forma. Você pode ver, não é uma foto ensaiada, foi alguém tirou, né, espontaneamente. Isso que é bacana no rapport, isso que é legal. Bom, aqui nós estamos falando do quê? Aqui nós estamos falando do rapport, de uma forma de rapport onde a gente possa perceber, né? Onde a gente possa perceber através da comunicação não verbal, através da comunicação corporal. E ali você percebe o rapport, né? Um dos processos de rapport que a gente provoca aí de forma consciente é o espelhamento, né? Que consiste em você ir se aproximando dos gestos da pessoa até que você entre em sintonia, onde você muda o seu gesto e a pessoa, sem ela perceber, ela também vai mudar o gesto dela te acompanhando. Isso é uma forma. Mas agora vamos falar um pouco desse rapport consciente. Fala-se muito em rapport como se fosse só uma questão de simpatia em relação à pessoa. A simpatia, ela é um processo de conquista, né? É um processo de persuasão, ela é um processo de conquista da pessoa, mas ela não é o rapport em si. Ela é um estado de educação, onde ela é muito admirado. Porque essa simpatia, porque essa educação, ela é bem vista, ela é bem apreciada, as pessoas gostam de ser bem tratado, e isso faz com que ela faça o quê? Comece a te tratar bem também, ela vai ser recíproca, né? Vai entrar a lei da reciprocidade aí. E aí você pode ir ampliando o seu rapport. Agora a gente vai falar de alguns tipos de rapport em que você pode inserir no contexto das vendas. É só o primeiro passo é o rapport.
Só o primeiro passo, é o teu contato. Mas se você fizer um rapport de nível profundo nas vendas, há uma grande possibilidade de você ganhar uma autoridade muito grande em relação ao seu cliente, em você ganhar um respeito muito grande porque ele está olhando para ele mesmo. O processo de rapport nas vendas não é o processo de controle. É você ir entrando dentro da sintonia do seu cliente, você vai entrando dentro da sintonia do seu cliente, até que você consiga perceber como o seu cliente funciona, quais os aspectos emocionais que movem o seu cliente, se ele é uma pessoa global, se ele é uma pessoa muito específica, né? Se ele é uma pessoa muito lógica, se ele é uma pessoa muito generalizada em relação às coisas. Você tem que ir percebendo como ir fazendo um mapeamento. E o rapport é o primeiro processo, porque você vai sentir as emoções mais ou menos ali, como ele sente, né? E o rapport é uma coisa incrível. A quebra de rapport eleva a pessoa até o nível de revolta. Você imagina que chega alguém que está comovido ou triste com alguma coisa que aconteceu, sei lá, com política, com família, chega e conta para você toda a tristeza dela, e você não entra na sintonia dela, né? Você não fica triste, penalizado com ela, você não entra, você você vai tentar levantar o astral dela. Às vezes, esse embate é tão grande que ela entende de forma totalmente errada aquele movimento que você fez, porque você está quebrando o rapport com ela, você não está com o choque de energias é tão grande que ela entende errado. Não, porque o que ela queria era que você entrasse dentro da energia dela, sentisse a dor dela, passasse a sofrer junto com ela, e aí sim ela estaria bem. Entendeu? Compartilhar essa energia. E ela não entende que você quer tirar ela, mas você teria que ter entrado um pouquinho e depois começado a tirar. Isso é um processo natural de rapport. Você entra na compreensão da dor e aí você começa a tirar a pessoa, saindo e trazendo ela da dor. Isso para você ver como que é forte essa questão do rapport. Né? Tem muita briga, tem muito desentendimento, tem muita questões revoltas, porque a pessoa não entende que você está num outro momento e ela chega querendo que você entra naquela energia dela, muitas vezes negativa, pesada, você não quer entrar. E aí você não está naquela energia negativa e ela não consegue entrar na sua energia, ela não consegue entrar no seu comportamento, no seu estado emocional, e ela fica revoltada. Né? Por que você não está revoltado com tudo isso que está acontecendo? Você é insensível? Não, quem está sentindo aquilo naquele momento é ela, né? Você entende, né? Às vezes nós entendemos o que a pessoa está sentindo, mas nós não estamos sentindo. E ela fica revoltada, porque ela quer um nível de rapport. Aquele compartilhamento dela, ela não quer só um compartilhamento verbal, ela quer um compartilhamento emocional. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, mesmo que chegue aquele cliente chato, aquele cliente sisudo, você entra um pouquinho na dele, não que você vai ficar chato e sisudo, mas você vai traz algumas palavras, algum comportamento dele, e aí você vai tirando, tá? Depois, mais no meio da semana, eu vou falar hoje sobre os tipos de rapport que existe. E depois, mais no meio da semana, a gente vai falar sobre como fazer esse rapport. Então, existe que tipo de rapport? Tem um rapport que o cara faz o espelhamento completo. E tem o rapport que é por partes. Às vezes, ele precisa dessa simpatia desse cliente instantaneamente. Então, ele faz um processo que se chama eyebrow flash, que eu não vou explicar agora, mas é só o uso das sobrancelhas. Ele ergue as sobrancelhas em sinal de simpatia e aquilo quebra o gelo. Ele tende a erguer a sobrancelha também, quando ele recebe isso, quando vocês estão indo de encontro um com o outro, você vai com a sobrancelha erguida, isso vai gerar um estado de simpatia em relação a ele. São sinais de conhecido, tá? De pessoas conhecidas, que é um dos sinais de simpatias que nós usamos, né? Então, isso é um tipo de rapport. Um outro tipo de rapport é o espelhamento, que é esse de você copiar pequenos gestos,
vai copiando pequenos gestos, vai chegar num determinado momento em que esses pequenos gestos, óbvio, não vai imitar a pessoa literalmente, que ela vai achar que você é um bobo imitando ela, né? Não vai fazer isso. Mas vai copiando gestos, devagar, devagar, até que você entre em sintonia com ela. Quando você perceber que está em sintonia dela, muda um gesto seu, aí percebe se ela vai mudar esse gesto também. Não vai fazer um gesto esdrúxulo, bruto, né, que ninguém vai fazer, que é uma coisa só sua, né? Pessoas que muito expansivas, assim, é muito difícil fazer rapport com ela. Então, o espelhamento é difícil. Pessoas que é muito expansiva e fala e se mexe demais, essa é difícil fazer rapport com ela, tá? É muito complicado fazer rapport com uma pessoa muito expansiva. Mas você pode fazer rapport usando a linguagem verbal, que é um outro tipo de rapport. Então, a gente tem aí o rapport que a gente pode fazer usando a eyebrow flash, né? O uso das sobrancelhas. A gente pode fazer um rapport fazendo o espelhamento. A gente pode fazer um rapport utilizando os sistemas representacional que essa pessoa usa, a verbalização, as palavras que ela usa. Quais as palavras que ela mais usa? Quais que são gatilhos emocionais para ela, que ela usa muito, que faz parte do cotidiano da vida dela? Você usar também essas palavras no diálogo. Você pode fazer um outro tipo de rapport que é considerado uma técnica de rapport mais forte que é a equiparação da respiração. Quem respira com diafragma, você conseguir respirar com diafragma. Quem respira com peito, você conseguir respirar com peito. Quem respira mediano, você conseguir respirar mediano. No mesmo a sintonia que a pessoa... Isso é difícil, é o mais difícil de fazer, mas é o mais profundo que existe, é o rapport da respiração. Ele é muito bacana, E o desafio que eu trago para você hoje, usando essa questão do rapport, é você fazer o rapport. Testa o rapport com alguém, testa uma técnica, um espelhamento, ou usar palavras que a pessoa usa, testa o eyebrow flash, né, a sobrancelha, testa e vê o resultado que você tem. Perceba como que com um estranho seria melhor, para você perceber que a pessoa vai ter uma empatia com você, ter a impressão de que te conhece já há algum tempo, porque você está em sintonia com ela. E você pode até ouvir essa expressão: nossa, parece que eu já te conheço há tanto tempo. Conhece, porque você é ela, entendeu? E quando a gente entra em sintonia, o que a gente está fazendo? Nós estamos saindo da zona de conflito, né? Estamos navegando junto na mesma onda. Então, saindo da zona de conflito, não tem conflito, beleza, tudo é mais fácil de negociar aí. Óbvio que isso tem que ser treinado. Você tem 1 minuto, 1 minuto e 50 nas vendas para fazer isso, 30, 40 segundos, você já precisa de um resultado rápido, porque vocês já vão estar falando de negociação, vão estar falando de preço. Então, isso tem que treinar. E durante a negociação você vai aprimorando, vai aprofundando o rapport, vai aumentando ele, vai usando técnicas de negociação. Então parece que é tudo muito difícil, que tem que fazer tudo de uma vez. Mas quando a gente aprende, a gente vai fazendo isso naturalmente também, porque de tanto a gente usar, fica fácil, tá? Então as primeiras vezes é mais complicado, mas depois você vai conseguir fazer o rapport. Então, tenha em mente rapport. Rapport é muito mais do que ser simplesmente simpático à pessoa, do que ser simplesmente educado. É entrar num estado de harmonia com a pessoa. E aí, de forma consciente, você vai atingir um objetivo que você quer, que é persuadir a pessoa e ela perceber em você alguém confiável. A pessoa que entra em rapport com você, ela naturalmente confia em você. E aí sim, se você não fizer nada que faça ela desconfiar de você, essa negociação pode ir longe e dar bons frutos mesmo. Agora vamos falar dos rapports que eu falei que ia falar a solução aqui no final. A primeira situação, a situação da concessionária grande. O que é interessante nesse momento? Se você levanta e vai com um sorriso em direção ao seu cliente, caminhando em direção a ele, ele percebe que você está caminhando em direção a ele, não precisa correr, caminha na mesma velocidade dele, ele vai chegar tímido, você também vai tímido. Se ele chegar mais apressado, você também vai mais apressado. Praticamente aí você já está construindo um espelhamento,
praticamente você já está construindo com ele uma mesma identidade. E isso já fortalece de cara o teu rapport com o cliente. Essa é a primeira situação. A segunda situação, loja de roupa, tem aquele monte de lugares que as pessoas vão, onde é tudo separado, né? Quando nessa situação, o que é interessante, você ir também fazer a mesma coisa. Quando a pessoa entra, tem excesso de informação para ela. É muita coisa, excesso de informação. Então, o que você vai fazer? Você já vai em direção à pessoa antes dela se aproximar de qualquer lugar, porque naturalmente ela vai chegar meio tímida nesse lugar. Você vai em direção a ela, aí você vai falar o seu nome. Olá, eu posso te ajudar em quê? O que você procura? Em que eu posso te ajudar? E isso vai fazer, você vai estar falando para ela, entrando na sintonia com ela, falando para ela o seguinte: não fique perdido, você tem alguém aqui que vai te ajudar nesse processo. Beleza? Situação número 2, balcão. Se a pessoa for pronto atendimento, você estabelece um rapport rápido. Usa aí um eyebrow fresh e tá tudo bem. Mas quando a pessoa, normalmente balcão ele é uma coisa lotada, né? Atendimento em balcão ele tende a ser uma coisa lotada e a pessoa fica em pé aguardando. O que você tem que fazer? A pessoa chegou, você está atendendo alguém, rapidinho, se você olha para ela rápido, se você puder fazer um gesto assim, ó, para o teu cliente, tipo assim, só um pouquinho, espera um pouquinho, naquele que você está atendendo, só vira para ele e fala assim: senhor, aguarda só um minutinho que eu já vou te atender, só vou terminar com ele aqui. Pronto, ele entra num estado de tranquilidade, alguém já vai me atender, alguém já olhou para mim, alguém já me viu. É interessante você fazer isso, então você já criou um laço com esse cliente, já criou um rapport. Legal? Beleza? Ou eu já vou lhe atender. Só um pouquinho, eu vou terminar aqui, já lhe atendo, ou alguém vai lhe atender. Você já criou um laço, você já disse para ele: você não está sozinho. E esse é um dos grandes mecanismos de atenção que faz com que o seu cliente, às vezes, espere até um bom tempo ali. Porque você atendeu ele, você já atendeu ele, entendeu? Beleza? Então, essas são as 3 soluções que necessárias para quem atende em balcão, para quem atende em lojas de departamentos, ou para quem atende em grandes lugares, concessionárias, né? Na minha cabeça tem muita concessionária, onde o atendimento é lá no fundo e a pessoa tem que atravessar aquele monte de aquela distância para chegar até lá. Vá em direção a ela que você já está construindo um rapport. Sempre que a gente chega num local estranho, é estranho, nos é estranho. O ambiente a gente tende a entrar com medo de hostilidade. Isso é natural, é nosso sistema de defesa. E a primeira coisa que tem que fazer é quebrar essa impressão de hostilidade. Então essa é a minha dica de hoje para um rapport, para vendas fantásticas, para que vocês possam decolar com a vida. E essa é a minha dica e até o próximo vídeo. Comente se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo, vai ser legal, vai ser bacana compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também precisam de ajuda para se desenvolver humanamente e se desenvolver nessa área das vendas, que é hoje um caminho fantástico para a ascensão social. Tá legal? Compartilhe, divulgue e deixe seu like. Muito grato e até o próximo vídeo.